Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero fazer uma indicação, já que o Paysandu irá sim buscar lateral direito ou lateral esquerdo para essa temporada de 2024, nesse começo do Campeonato Paraense, principalmente visando a Série B do Brasileirão. Quero fazer a indicação de um lateral esquerdo brasileiro que está no futebol português e, para mim, pode ser uma boa alternativa ao Paysandu na disputa da Série B ou até mesmo para os outros concorrentes. Estou falando sobre o Sávio Alves, 28 anos de idade, pertence ao Rio Ave do futebol português, onde tem contrato por lá até junho de 2025. Já jogou bem a Série B do Brasil pelo América Mineiro ali em meados de 2017, pelo Londrina também, um bom segundo turno de Série B de 2018, e a última passagem dele aqui no Brasil foi pelo Goiás, é o clube que eu torço, inclusive tem um canal do Verdão, chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Apesar de poucos jogos, o Sávio chegou mais na reta final do Campeonato Brasileiro mesmo, aquele segundo turno, teve alguns problemas de lesão na a parte física, melhor dizendo, não propriamente uma lesão, mas a parte física do Sávio não estava boa naquela metade de temporada, por isso ficou muitos jogos de fora. Mas quando participou das atuações dele na Série A, foi um lateral esquerdo regular, com um bom cruzamento, bate bem na bola. No aspecto defensivo, não é o principal marcador, mas quando está num dia legal, um jogador que não compromete. Não houve um interesse de continuar no Goiás por parte do Verdão naquele período. Ele voltou, vem atuando legalmente lá no futebol português, normalmente. O Sávio, que em 2023-24 realizou 8 jogos, com uma assistência. Aqui no Brasil tem passagens pelo Cascavel, pelo Londrina e também pelo América Mineiro. É um jogador que eu gosto, tá? Participa bem do campo ofensivo, principalmente na ala esquerda, é um lateral mais ofensivo do que propriamente defensivo, bate bem na bola, tem bons cruzamentos, até fez uma boa reta final. Ele chega no Campeonato Português no segundo turno já, na reta final da temporada passada. Jogou 14 vezes, deu uma assistência, foi titular no finalzinho da competição, mas nesse começo de ano não vem bem. Em 8 jogos, somente 2 deles como titular, uma nota média baixa, enfim, e apenas uma assistência. Pode ser sim, digamos, reemprestado a um clube aqui do futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre este jogador, 28 anos de idade, enfim, um brasileiro lá no futebol português. Não veria como um absurdo nenhum, por exemplo, um empréstimo para a Série B aqui do Brasil até o final do ano. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse assunto. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância do Paysandu retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, um assunto ainda precoce, estamos ainda no mês de janeiro, nem começou sequer os campeonatos estaduais, mas sem sombra de dúvidas, com as contratações até aqui, para o começo de temporada, o torcedor do Paysandu tem um total direito de já estar empolgado, visando a Série B do Campeonato Brasileiro, que será assim muito difícil, mas dependendo do seu começo, né, não é, por exemplo, impossível o Paysandu, com o seu elenco, com a força da sua torcida, os jogos dentro de casa, conseguir, por exemplo, uma sequência positiva nos primeiros 5, 6, 10 jogos da competição, e aí você está na briga e vai na fé, né? Então não é algo impossível da gente pensar. E algo também para o lado do Paysandu muito necessário. Se não acontecer nessa temporada, eu vejo que um cenário aí em no máximo 5, 6 anos o Paysandu precisa sim, obrigatoriamente, retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Não estou falando de conquistar, por exemplo, uma vaga na Libertadores, ou chegar na Série A e passar por lá 10 anos, ou ganhar a Copa do Brasil. Se isso acontecer, muito bom, mas pelo menos um bate e volta, como por exemplo já fez ou vem fazendo nos últimos anos, Avaí, América Mineiro, Goiás, Atlético Goianiense. Na minha opinião, pelo tamanho do Paysandu, ele precisa estar no mínimo dentro desses clubes ioiôs aí do Brasil. É óbvio, o ideal seria um clube mais forte financeiramente, como o Atlético Paranaense, mas aí, por exemplo, é um passo a mais, né? Acho que inicialmente você chegando nesse grupo dos clubes ioiô, né, que passa 2, 3 anos na Série A, acaba retornando, não tem problema nenhum nisso, desde que você não faça loucura, enfim, venha buscando um crescimento a cada aparição na Série A. E aí sim, um passo maior, como por exemplo, engatando uma boa sequência, como o Vitória já fez, né, na década passada, como o Bahia também já fez ali em meados de 2018, o Sport também já conseguiu uma sequência de 4, 5 edições, Ceará, Fortaleza, Cuiabá. Atualmente, né, os dois mais exemplares assim de gestão, em questão esportiva também, é o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Já gravei um vídeo falando sobre essa comparação com o Paysandu, vou deixar
na tela final. Então, para subir para a Série A, isso é sim algo muito necessário. Envolve também a premiação para os jogadores, que eu não vejo com maus olhos, né? Acho que se o cara ele foi contratado com um objetivo, hoje não tem como a gente negar, o Paysandu de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com contratações caras nesse começo de temporada, o primeiro objetivo é fazer os 45 pontos. Não voltar de forma alguma para a Série C do Campeonato Brasileiro, que o Paysandu na Série C é uma completa aberração, né? Se já subir e cair, por exemplo, mesmo com um time bom, isso não pode acontecer de forma alguma. Então, o primeiro passo é chegar nos 45, né? Isso que eu imagino que é o primeiro objetivo traçado pela diretoria nesse ano. Não vejo mal algum, por exemplo, de você incentivar os jogadores a buscarem algo a mais. E segundo informações do final do mês passado, após o acesso do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o portal ND+, o Criciúma, a sua diretoria, pagou 7 milhões de reais para os seus jogadores após a conquista do acesso. Lembrando que o título da Série B, que ficou com Vitória na temporada passada, rendeu 2 milhões e 500 mil reais. E por que isso é muito importante? Além da parte esportiva, enfim, o torcedor que não vê um jogo do Paysandu na Série A desde 2005, o lado financeiro é muito importante. Então, para os clubes que, como o Paysandu, que tem um apoio gigantesco, o Paysandu, por exemplo, mesmo em uma Série D, se isso aconteça, por exemplo, ele sempre vai ter mais dinheiro, terá uma estrutura maior do que os outros clubes do interior, por exemplo, do interior do Pará, de Goiás, de Santa Catarina, porque a sua torcida é muito maior. Então, esse passo inicial de torcida, o valor da marca do Paysandu, ele é muito alto. Mas você ficar sem jogar a Série A, com essas premiações gigantescas, com um novo acordo da Liga Futebol Forte, chegando mais grana aqui no país, o clube que ficar fora da Série A nos próximos anos, ele acaba perdendo uma grande fatia deste bolo, né? Segundo comparações que a gente pode fazer, na Série C do ano passado, o Paysandu ganhou aproximadamente 1 milhão de reais da Zona, do Nosso Futebol, pelos direitos de transmissão, o canal Gold também no YouTube. Em 2024, a tendência é que os valores da Série B girem na casa de 10 milhões de reais. No ano passado foi 8 milhões, para esse ano uma evolução gradual, esse acordo com a Abrax, né, no direito de transmissões, mais ou menos 10 milhões, o que também é uma mixaria se comparado à Série A. O mínimo que um clube como o Paysandu ganharia, por que eu estou falando isso? Porque o Paysandu tem uma torcida gigantesca, então você conta com mais assinaturas, por exemplo, no Premier, o apoio também, enfim, a audiência é maior, por exemplo, do Paysandu do que, por exemplo, outros clubes com torcidas menores que participaram da Série A nos últimos anos. O mínimo que você pode colocar aí é 75 milhões de reais. No mínimo mesmo, eu colocaria o Paysandu, por exemplo, até mesmo com uns 100 milhões de reais. Não seria nenhum absurdo somente com direitos de transmissões. É bom ressaltar isso na Série A do Brasileiro. Então vamos ser cautelosos, 75 milhões de reais, perto dos 10 milhões, né, que tem direito nessa temporada, né, é uma diferença sim gigantesca. E você soma isso, tudo bem, estando na Série A, você acaba gastando mais com contratações de jogadores, salários, até mesmo na infraestrutura, porém os valores são maiores, como por exemplo o direito de transmissões, patrocinadores, sócio, torcedor e por aí vai. Então é muito importante para a marca, para a instituição, para o torcedor e a parte financeira também, esse retorno à elite do futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse salto inicial, saindo da Série C e indo para a Série B, já é um grande alívio. O Paysandu ele precisa, no mínimo, passar algumas temporadas na Série B, não pode nem sequer pensar, imaginar, retornar para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas que eu não vejo como impossível não, sabe? Você conseguir esse duplo acesso, como o CSA já conseguiu em 2018, o Vitória também, nesta última temporada, saindo da Série C, chegando na Série B e voltando, né, à Série A. Pode deixar o seu palpite também a respeito desse assunto.